A paz do Senhor, queridos irmãos, com muita alegria que nós iremos dar seguimento à nossa escola bíblica dominical, a lição de número 11, de 12 de setembro de 2021. E nessa ocasião, então, nós estaremos meditando a respeito do reinado de Ezequias, uma lição muito produtiva, que trará verdades eternas, que poderá transformar as nossas vidas e o nosso pensamento em relação a Deus. Então, queridos, o texto relacionado à lição encontra-se em 2 Reis, capítulo 18, versículos 1, 2, 3, 13, 28, 29, e 2 Reis, capítulo 19, versículo 1, 5, 6, 7, 15, 16, 20 e 21. Queridos, Ezequias foi um rei que buscou a Deus e que nos traz uma grande lição de exemplo de vida enquanto servo fiel ao Senhor. Para você ter um panorama melhor a respeito do que Ezequias fez, eu convido você a fazer uma leitura no livro de 2 Crônicas, capítulo 28 até o 32, se não me falha a memória. Lá você vai ter uma visão melhor, um panorama melhor do que foi que Ezequias fez quando ele ascendeu ao trono de Judá. É interessante, irmãos, que o seu pai, chamado Acás, o pai de Ezequias, o rei Acás, reinou, se não me falha a memória, 16 anos. E Acás fez coisas terríveis diante de Deus. Acás levantou altos. Acás levantou altares em vários lugares de Judá para queimar incenso e sacrificar a outros deuses. A Bíblia vai dizer que Acás fechou as portas do templo do Senhor e acabou com os sacrifícios. Acás abandonou ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Acás foi um rei tão terrível que ele sacrificou alguns dos seus filhos a deuses estranhos, possivelmente a Moloque. Então Acás sacrificou alguns dos seus filhos a deuses estranhos e por conta disso Deus permitiu que outras nações invadissem Judá, invadissem o Reino do Sul e trouxesse ali grandes derrotas ao rei Acás. A Bíblia vai dizer que eles foram atacados pelos filisteus, pelos amonitas, e uma das piores das piores guerras que eles tiveram, piores derrotas, melhor dizendo, foi contra o Reino do Norte, Israel, que entrou em Judá, destruiu muitas cidades do Reino do Sul. Eles mataram aproximadamente 120 mil soldados
do reino de Judá. Levaram consigo milhares, se não me falha a memória, aproximadamente 200.000 moradores do reino de Judá. Eles levaram cativos para Israel. Porém, um profeta chamado Oded pediu que eles devolvessem o povo para Judá, porque a ira do Senhor se acenderia contra eles. E Acaz, vendo-se acuado com tantas guerras e tantas derrotas, ele resolveu fazer uma aliança com o rei da Síria, Senaqueribe. Só que o rei da Síria, ao invés de ajudar o reino do sul, ele também aproveitou aquele momento de fragilidade do reino do sul e passou então a exigir ouro e riquezas daquele reino. E Acaz então pensou o seguinte: já que os deuses da Assíria dão tantas vitórias a Senaqueribe, eu devo adorar aos deuses dele também. E Acaz passou a sacrificar aos deuses da Assíria, esperando ter vitórias como a Assíria estava tendo. Então veja que ele foi um rei que abandonou os caminhos do Senhor, sacrificou os seus próprios filhos, fechou o templo de Deus, acabando com os sacrifícios. Acaz despejou apostasia em Judá e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por causa disso, Judá estava sofrendo constantes derrotas. Aí a Bíblia vai dizer então que com a morte de Acaz, seu filho Ezequias, que é o rei citado em nossa lição, ele vai subir ao trono de Judá, o reino do sul. E ao subir ao trono, ele cai em si. E ele então verifica, ele observa que as derrotas de Judá, as derrotas do reino do sul, estavam acontecendo por causa da infidelidade que o povo estava tendo contra o Senhor, e principalmente o seu pai, que foi o propagador dessa iniquidade em Judá. Então a Bíblia vai dizer que no primeiro mês que Ezequias subiu ao trono, ele mandou abrir as portas do templo, chamou os sacerdotes, chamou os levitas e fez com eles uma grande aliança de voltar a buscar e a servir ao Senhor com fidelidade. E aí então ele disse aos levitas e aos sacerdotes: olha, vocês vão se consagrar o templo, os utensílios, e nós vamos voltar a servir ao Senhor com fidelidade. E a Bíblia diz que os levitas, os sacerdotes, entraram no templo, tiraram de lá todas as impurezas que havia sido colocada naquele templo. E a Bíblia diz então que eles pegaram os utensílios, limparam, purificaram e consagraram as suas vidas, consagraram o templo e chamaram o rei e disse: rei, está tudo pronto. E Ezequias então ordenou que voltasse a
cultuar ao Senhor naquela terra e que se sacrificasse ao Senhor, que voltassem a cultuar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ezequias trouxe um grande avivamento sobre Judá. A Bíblia vai dizer que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. E a Bíblia vai dizer que depois de Ezequias não houve nenhum rei igual a ele, com tamanha fé no seu Deus. E ele fez mais, queridos, ele restaurou a Páscoa do Senhor. E não só disse para Israel festejar e fazer a Páscoa do Senhor, não só para Judá, mas ele convidou Israel e todo o povo para que a Páscoa fosse restabelecida na terra de Judá. Então veja a situação em que se encontrava aquele reino, irmãos. Um povo afastado do Senhor, adorando outros deuses, buscando outros deuses. Mas esse rei que tinha o coração reto, voltado para o Senhor, restaura o culto a Deus, restaura a Páscoa e coloca de novo o reino de Judá nos trilhos da fé para buscar ao Senhor. E a Bíblia diz então que Ezequias traz um grande avivamento, porque ele faz com que o povo volte a buscar ao Senhor e o culto a Deus é restaurado. Então ele foi um grande reformador que purificou aquela nação e levou o povo a buscar a Deus com uma adoração nacional. Aquele povo que estava distante de Deus, distante do Senhor, sofrendo guerras e grandes derrotas, agora estava novamente fazendo uma lição, ou melhor, renovando uma aliança com o seu Deus. E é interessante, irmãos, que quando Ezequias toma essa decisão, fala, nós vamos buscar a Deus, vamos restaurar o culto do Senhor, vamos restaurar a liturgia, vamos remover as imundícies e vamos buscar ao Deus de Israel, Deus dos nossos antepassados. Nessa época, o rei Senaqueribe se levanta contra Ezequias para fazer com Israel, com o reino de Judá, o mesmo que ele fez com o reino do norte, com Israel, que ele havia levado cativo para a Síria. E é interessante, irmãos, que essa prova de fé que Ezequias passou foi uma prova terrível. Entenda que o exército de Judá estava desfacelado. Haviam perdido muitos dos seus soldados nas guerras, pelas derrotas que o seu pai havia tido. E agora, Ezequias, voltando-se para Deus, o inimigo se levanta. Judá, o reino de Judá era constituído apenas por duas tribos, que era a tribo de Judá e de Benjamim. E Ezequias viu
a Assíria derrotar as 10 tribos do norte. As mesmas 10 tribos que entrou em Judá, destruiu o exército, levou cativo alguns e depois devolveu. Eu imagino Ezequias olhando para aquela nação tão poderosa. Era de se pensar, irmãos, talvez que Ezequias por algum momento possa ter sentido ali o seu coração tremer diante dessa situação. Só que a Bíblia diz que Ezequias não se entregou ao reino da Assíria. Não, muito pelo contrário. Mesmo aquele reino poderoso se levantando contra o reino de Judá, e a Bíblia vai dizer que eles conseguiram entrar no reino de Judá e derrotar muitas das cidades ali ao redor de Jerusalém. Ouvindo isso, o que Ezequias fez? Ezequias fortaleceu os muros de Jerusalém. Ezequias mandou fazer armas para os soldados. Ezequias mandou fechar as fontes externas de Jerusalém para que os soldados de Senaqueribe não tivessem água para beber. Ao invés de se entregar, como um grande estrategista, Ezequias faz se armar para lutar. Quem sabe, irmãos, não é isso que a gente está precisando fazer com esse exemplo de Ezequias. Tem gente que quando está na luta, está na aflição, a vitória está demorando e ele está na luta já há algum tempo, alguns desfalecem. E dizem assim, não vou orar mais não. Tanto tempo que eu estou orando e não vejo nada acontecer. Tanto tempo que eu tenho orado a Deus e o meu milagre ainda não aconteceu. Tanto tempo eu tenho buscado, tenho sofrido e o meu milagre não aconteceu. Você que está lutando para entrar num concurso, você que está lutando para entrar numa faculdade, você que está lutando para abrir a sua empresa, você que está orando por um casamento, você que está pelejando contra uma enfermidade, esse é um grande exemplo que a gente precisa colocar em prática na nossa vida. Ezequias, quando viu aquela grande nação vir contra ele, e algumas cidades já derrotá-lo, né? Em algumas cidades ao redor de Jerusalém, sabe o que Ezequias fez? Armou soldados. Construiu torres nos muros, fechou as brechas do muro, tampou a água que havia externamente em Jerusalém e disse para o povo, não temam, porque o Senhor está conosco. O Senhor pelejará por nós e nos dará vitória. Olha que homem de fé, irmãos. Quem sabe a gente não precisa aplicar isso na nossa vida. Olha, eu já orei tanto, mas agora, além da oração, eu vou jejuar. Eu vou me armar mais. Além da oração, eu vou jejuar, porque o inimigo vai cair por terra. Se você já ora em jejum, então agora eu vou louvar mais ainda. Eu vou orar mais. Porque Deus está conosco e as portas irão se abrir. Olha, Acais, o pai de Ezequias, correu atrás de outros deuses, abandonou o Senhor, fechou as portas do templo.
E Ezequias sabia que as derrotas que eles tinham tido é por conta da desobediência a Deus e porque eles tinham abandonado ao Senhor. E ele disse: não, não tem acordo, não tem acordo não, nós vamos buscar a Deus e nós vamos vencer esse tão grande império. E a Bíblia vai dizer então, irmãos, melhor dizendo, o escritor da lição, no tópico 2, ele vai dizer que aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Ser obediente a Deus não quer dizer que a gente não vai ter luta. Não é isso. Nós seremos provados, tanto quanto o ímpio é provado. Você se lembra da parábola de Jesus, quando Jesus disse assim: olha, teve um homem que construiu uma casa na areia e bateu o vento sobre ela e as tempestades, e a onda veio e bateu sobre aquela casa e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Mas Jesus disse: teve um homem que construiu uma casa sobre a rocha, e o vento deu sobre ela, e a tempestade, e as ondas bateu sobre ela, e ela permaneceu firme. Veja que a mesma tempestade, as mesmas ondas, o mesmo vento que bateu na casa de quem construiu ela sobre a areia, também foi o mesmo vento, a mesma tempestade, foi as mesmas ondas que bateram sobre a casa na rocha. A diferença está, irmãos, na confiança que você tem em Deus, na fé, no confiar. Talvez você diga: mas está dando tudo errado. Não tem problema. O inimigo está chegando perto, as notícias que eu estou recebendo são ruins. Fica firme. Fica firme. Deus está conosco. Eu acredito que possivelmente foi nessa época que se escreveu o Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aonde eles escrevem: há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Porque Ezequias, como um bom estrategista, ele tinha um rio subterrâneo que levava água para dentro de Jerusalém. E a água na guerra é essencial, irmãos. Essencial. Aquela água abastecia a cidade. E por isso eles poderiam resistir durante longos anos. Quem sabe a gente pode fazer um paralelo aqui dessa água e do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estiver jorrando as suas virtudes na nossa vida, no nosso coração, nós resistiremos às intempéries e às dificuldades da vida. Assim como Ezequias resistiu a Senaqueribe. Não deixa o poço do Espírito Santo, a água do Espírito Santo, não deixa a água do Espírito parar de jorrar na sua vida, não. Porque é essa água que nos alenta, é essa presença que nos faz ficar de pé, irmãos. Porque tem muitas lutas que às vezes elas parecem impossíveis de serem vencidas. Às vezes nós, cansado de batalhar, cansado de guerrear, às vezes nós nos prostramos e o Espírito vem e fala: levanta, filho, levanta, filha, eu te dou força, te dou alegria,
te dou paz, essa água que deve jorrar para a vida eterna dentro dos nossos corações. E a Bíblia vai dizer então que Senaqueribe, junto com Rabsaqué, olha o nome, misericórdia, Rabsaqué, foi até Jerusalém e afrontou o rei, afrontou o povo falando em hebraico e dizendo: quem disse que nós não entraremos aí? Vocês estão confiando na palavra de Ezequias? Acaso algum rei conseguiu nos resistir? Vocês estão confiando no Senhor? Olha para Samaria, o reino do norte. Olha o que a gente fez com eles. Olha para os outros reinos. Quem foi que suportou o império assírio? Não creiam nas besteiras que Ezequias estão falando para vocês, mas se entreguem. Vocês vão ficar aí durante algum tempo e depois a gente vem e leva vocês para outras cidades e lá vocês vão ter a sua fazenda, vocês vão ter os seus gados, vocês vão morar bem. Olha a proposta do inimigo, irmãos. Olha a proposta do inimigo. Rendam-se. Não confie no Senhor. Não confie no seu líder. Continue aí do jeito que você está e depois eu venho te buscar para levar você para outra terra. Veja só o que estava fazendo Senaqueribe. Depois disso ainda enviou cartas para Ezequias. E Ezequias pegou essas cartas, entrou no templo de Deus e orou ao Senhor, falando a Deus a respeito das afrontas que aquele povo estava recebendo. E que agora eles eram fiéis e estavam servindo a Deus. Então Deus manda Isaías falar com Ezequias. Eu até esqueci de falar que esse evento se deu na época do profeta Isaías, irmãos. E Isaías então disse para ele assim: olha, rei, assim diz o Senhor, Senaqueribe não entrará nessa cidade. Ele não tomará essa cidade. Mas eu soprarei aos ouvidos de Senaqueribe e ele voltará para sua terra, envergonhado. Diz a Bíblia, irmãos, que Deus mandou um anjo, que feriu os exércitos de Senaqueribe, matando aproximadamente em uma noite 180 mil soldados. Senaqueribe voltou envergonhado para a Síria. E lá ele morreu, assassinado pelos seus próprios filhos. E Deus deu vitória a Ezequias por causa da sua fidelidade. Então essas são verdades que a gente precisa aprender, irmãos. Que nós devemos ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias, em todas as lutas. Nós devemos buscar ao nosso Deus, porque Ele é a esperança de vitória em nossas vidas. E nós não devemos buscar outras coisas ou artifícios. Veja que o pai de Ezequias, para ter vitória, para se dar bem no trono, para se dar bem na vida, ele buscou outros deuses, ele sacrificou seus filhos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a vida dele entrou num declínio total e aquele povo entrou em estado de miserabilidade por causa
de Acás. Mas quando Ezequias ascende ao trono, ele faz uma grande revolução. E aqui eu acredito que a gente precisa fazer uma introspecção, olhar para dentro da nossa própria vida. Porque, irmãos, às vezes a gente fala que as igrejas precisam melhorar, as igrejas precisam ser reformadas espiritualmente, as igrejas precisam melhorar os cultos, as palavras. Mas e eu? E você? Será que nós também não estamos precisando de uma reforma espiritual? De uma reforma interior no nosso coração, na nossa alma, para fazer com que nós venhamos servir a Deus com fidelidade? Será que não sou eu? Será que não é você que está precisando de um avivamento, de reformas profundas no nosso coração? Porque a gente às vezes tem mania de terceirizar os problemas da nossa vida. Às vezes a gente vai na igreja, diz que o culto está ruim, o louvor está ruim, a palavra não foi boa. Mas aqui no fundo o que está ruim está aqui dentro. É o nosso coração que precisa ser reformado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez o que esteja precisando é que Deus venha quebrar esse vaso de novo e fazer um vaso totalmente diferente para a honra e glória do nome de Jesus. Eu te chamo a fazer uma introspecção, a olhar para dentro de si e ver se não está precisando de uma reforma espiritual na sua vida. Uma outra verdade que nós vemos é que, embora nós sejamos obedientes e nós venhamos a buscar ao Senhor, isso não impede da gente ter luta, da gente adoecer, da gente passar dificuldades financeiras, não. Mas nós aprendemos que mesmo os fiéis da terra, os fiéis ao Senhor, eles passam por dificuldades. Mas o exemplo está dado na Bíblia, que sempre que os fiéis estiveram em dificuldades, em vez de recuar, eles batalharam mais firme, buscaram mais ao Senhor, se levantaram para guerrear. Quem sabe também não é isso que você está precisando fazer? Orar mais, buscar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, ter tempo de oração com Deus, se armar com a oração, com o cântico, com o jejum e saber que a vitória dos justos sempre vem ao seu tempo, ao tempo de Deus. Creia nisso. Você está passando por dificuldades agora, mas saiba que Deus sempre vem em nosso favor para nos ajudar. Essa é a grande lição que o rei Ezequias nos dá, de ser fiel a Deus e de não temer o inimigo, de buscar a Deus nas aflições, de confiar no Senhor, porque o seu pai, que havia se distanciado de Deus, foi buscar favor de outras nações. E Ezequias confiou unicamente no Senhor. Veja, irmãos, para encerrar, veja o que um crente é capaz de fazer quando ele está na presença do Senhor. Ele é capaz de trazer grandes avivamentos
Mas, irmão, será que é a vontade de Deus trazer avivamento? Irmão, é a vontade de Deus. O Espírito Santo deseja batizar com línguas estranhas, curar. O Espírito Santo de Deus espera fazer maravilhas nessa terra. Mas ele sempre tem vindo procurar os corações. Como Deus disse, eu esperei que tivesse pelo menos um na brecha, um coração, para que esse povo não tivesse sido levado para o cativeiro. E Deus conta conosco, irmãos. Não é porque Ele precisa de nós. Deus não precisa de mim, nem de você. Mas por sua própria vontade Ele estabeleceu que a obra do seu reino seria feita por nós. Por isso que eu estou dizendo que Deus precisa que eu e você saia à luta em oração, em jejum, em pregação do Evangelho, em evangelismos, em missões, porque Deus colocou essa obra na nossa mão. A Bíblia diz que anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus disse que não, que essa função seria nossa. E isso é um privilégio. Então eu aconselho você nesta noite, nessa aula, a olhar para a sua vida, ver se precisa de reformas espirituais. Se você está cansado, não pare de lutar. E saiba que você é um instrumento na mão de Deus nessa batalha contra o inimigo. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa estender a sua mão poderosa sobre nós e nos dar a sua bênção. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.